Boa tarde, concurseiros de plantão. Nesse vídeo, a gente vai terminar a prova de raciocínio lógico do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais de 2015. Esse é o último vídeo de raciocínio lógico dessa prova. Nos vídeos anteriores a gente resolveu algumas questões e apresentou o edital, e agora vai terminar o raciocínio lógico dessa prova. Uma fotinho do prédio, para dar um gostinho, fazer uma vontade. Bom, a banca é Quadrix, raciocínio lógico. A prova era de assistente administrativo, 2015, nível médio, para a gente conhecer já como que a banca cobra. Esse é o último vídeo, como eu já falei, o último dessa prova. Lembrando que em 2015 foi Quadrix, agora em 2021 vai ser também. Então vamos para a questão. As próximas duas questões vão falar de tabela verdade. Tabela verdade é um pouquinho mais chatinho do que as outras questões que a gente viu antes, porque você tem que decorar a tabela, senão você não consegue fazer a questão. Vamos ler a questão. Questão 11, de assistente administrativo, 2015, Quadrix, CRPMG. Um pesquisador desenvolveu uma nova vacina para combater uma determinada doença. Ao realizar os testes em cobaias para analisar o efeito da vacina, algumas cobaias receberam a nova vacina desenvolvida, representada pela letra A, e outros receberam uma vacina já existente, representada pela letra B. Essas vacinas foram testadas em conjunto e testadas separadamente, de forma a padronizarem-se o procedimento experimental e a demonstração dos resultados obtidos. Convencionou-se a seguinte nomenclatura: V de verdadeiro, ou seja, a cobaia utilizou a vacina. F de falso, ou seja, a cobaia não utilizou a vacina. Foram analisadas 4 possibilidades conforme a tabela verdade a seguir. E aí tem a análise que vem na questão, né, escrita na questão. A é a proposição que é verdadeira, que a cobaia utilizou a vacina, e B é a proposição que seria falso, a cobaia não utilizou a vacina. No final das contas, essa questão, como eu falei antes, você tem que decorar a tabela verdade. Vamos ver aqui. Tem esse modelinho aqui da tabela verdade, e na questão a questão usa um desses dois símbolos. Para baixo igual um chapeuzinho, conjunção. Para cima, disjunção. Vamos voltar aqui. A questão está usando o chapeuzinho. O chapeuzinho é conjunção. E o que acontece com a conjunção? Aqui não adianta muito ficar quebrando cabeça com as proposições. De pensar, A usou a vacina, B não usou a vacina. Na verdade não é isso, né? A está aqui. A recebeu a vacina nova desenvolvida. E B receberam uma outra vacina. O V ou F que tem a ver com se utilizou a vacina nova ou não. Aqui fica até confuso se utilizou a nova ou se utilizou qualquer uma das vacinas. Mas no final das contas, e o triste desse tipo de questão, é que esse enunciado não vale de muita coisa. O que vale é a tabela verdade e se ela está correta. O que acontece? Na tabela verdade, e no caso que a gente está olhando aqui, esse chapeuzinho, que é a conjunção, ele está aqui, nessa coluna aqui. Ele só vai dar verdadeiro se as duas proposições foram verdadeiras. Aqui, nessa tabela, as proposições, em vez de A e B igual lá na questão, está representado por P e Q. Quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro, aí a gente vai ter essa parte aqui da conjunção P e Q sendo verdadeiro. Se não for os dois verdadeiros, igual a gente vê aqui, VF, FV, FF, P conjunção Q vai dar falso. Falso, falso, falso. Era isso que precisava para resolver essa questão. Vamos voltar lá.
Então, só vai dar verdadeiro se as duas for verdadeira. Aqui as duas são verdadeiras, no 1. Então, vai dar verdadeiro. O 1 vai dar verdadeiro. Então, não pode ser nem letra A, nem letra E. O resto, pelo que a gente viu, tem que ser tudo falso. Então, qualquer um que tiver um verdadeiro nas 3 últimas, não é a opção certa. O que vai dar pra gente aqui a letra C. A primeira é verdadeira, porque A verdadeiro, conjunção com B verdadeiro, verdadeiro. Qualquer outra variação vai dar falso. Então aqui a gente tem que achar uma opção que é verdadeiro, falso, falso. Que no caso é letra C. 1 verdadeiro, 2 falso, 3 falso, 4 falso. Como eu falei antes, tem que decorar a tabela verdade. A tabela verdade, depois, numa próxima questão, eu vou fazer ela manualmente para mostrar como que é. Nem que eu faça a caneta e filme para poder mostrar como que é. A próxima questão também é de tabela verdade. E estavam as duas na mesma prova. Então, a gente vai ter que decorar a tabela verdade, entender, guardar, memorizar a preferência do estudante, porque provavelmente deve vir de novo 2 questões de tabela verdade. Vamos para a questão 14 e última questão de raciocínio lógico dessa prova. Sejam dadas proposições P e Q, onde P é Camila apresenta sinais de febre e Q é Camila está indisposta. Assinale a alternativa que contém a tradução para a linguagem corrente, ou seja, para o português, considerando uma proposição com conectivo do tipo disjunção. O que é a disjunção? Tem esse quadrinho aqui para ajudar. A disjunção, se a gente traduz ela para o português, ela seria um ou. Uma coisa de tal forma ou outra coisa de tal outra forma. A gente poderia traduzir o símbolo da disjunção por ou. Essa questão seria de você saber o que significa cada símbolo. Aí ele pede disjunção. Qual das alternativas que tem o ou? Letra C, de novo. Camila apresenta sinais de febre ou Camila está indisposta. Se fossem as outras questões, as outras opções de resposta, na letra A está assim: apresenta sinais de febre e Camila está indisposta. O I seria uma conjunção, seria o chapeuzinho. Na letra B, o que conectou as duas proposições foi um então. O então é representado por uma setinha. Na letra E, a gente tem o se e somente se. Se e somente se é essa setinha que vai para os dois lados. Tal coisa vai dar certo se somente se fizer uma outra coisa. E o se somente se, e o se é o mesmo do então, é a setinha, que é a letra D aqui. Apresenta sinais de febre, se Camila está indisposta, seria a setinha também. Como no caso ele pediu disjunção é ou, então seria a letra C. Seria, porque essa questão foi cancelada, ela foi anulada porque a banca escreveu disjunção, e a gente está resolvendo pensando em disjunção, mas ela desenhou aqui conjunção, porque quando é esse chapeuzinho, igual um acento circunflexo, é conjunção. Então ela escreveu uma coisa e no símbolo ela colocou outra. Em português uma e em linguagem matemática outra. Então a gente tem que decorar a tabela, mas eles também têm. Por isso, essa questão foi cancelada. Foi bom para quem não sabia, porque até quem errou levou o ponto dessa. Então, a questão foi cancelada. O gabarito das duas deu letra C, questão 11, questão 14. E os lembretes finais. As inscrições fecham dia 13/9, faltam 23 dias apenas. E a prova está para o dia 24/10, faltam 64 dias. A gente tem 64 contando hoje para preparar para essa prova. Então, até o próximo vídeo, até a próxima questão. No próximo vídeo,
a gente vai ver questões de raciocínio lógico de outras provas da banca Quadrix também. Até lá!